Pedindo ao Senhor, me ajuda nesta noite a pregar a tua palavra. Eu sei que o texto, Senhor, é simples, é uma breve reflexão, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor. Preciso do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não posso fazer nada. Nada sou, nada tenho, nada posso sem a tua presença. É o que eu te peço, Pai, nesta noite. Ilumina o coração de cada uma pessoa, para que eles possam entender a tua palavra e sair daqui, Senhor, para mudanças, para aplicar o que aprenderam, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, 17, verso 8, Êxodo 17, verso 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. E eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, segurava os braços de Moisés. Deste modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada, e diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amém? Primeiro, antes de começar a trazer essa mensagem, eu queria mostrar a vocês quem eram os amalequitas, né? Amaleque era um neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, teve uma concubina e teve um filho com a concubina. E essa concubina teve um filho e esse filho se chamava Amaleque. Amaleque não fazia parte, não teve convívio, não fazia parte, porque era filho de uma concubina, viveu em outro povo. E esse povo, eles viraram salteadores, ladrões, pessoas que matavam pessoas viajantes no caminho. Esse povo dos amalequitas, eles eram igual nômades. Nômades é aquelas pessoas que vivem no deserto. Só que eles tinham o hábito de saquear pessoas e eram covardes. Eles atacavam as pessoas por trás, os grupos viajantes por trás, nas surdinas. Sempre quando um grupo ia viajando, tinha os mais fracos, os mais cansados, que ficavam lá atrás, né, na fila da comitiva, né? E eles atacavam os mais fracos e roubavam, matavam as pessoas. E foi o que aconteceu quando Moisés saiu do Egito com o povo, caminhando até a terra prometida, chegou até aquele lugar. E ali, os amalequitas, eles viram o povo de Israel caminhando e resolveram atacar o povo de Israel nas surdinas e começaram a matar o povo. Então Deus olhou para aquele povo e Moisés tomou uma decisão. Moisés pegou Josué, pediu a Josué que arrumasse alguns homens da sua confiança, alguns guerreiros, alguns soldados, pessoas que aprenderam a lutar, porque até então o povo de Israel não eram soldados guerreiros. Eles eram um povo que era escravos, viviam no Egito, trabalhavam pesado e nenhum deles era, poucos que sabiam manejar uma espada, poucos que sabiam manejar uma arma de guerra. Então Moisés pediu que ele pegasse algumas pessoas da confiança deles, ou seja, alguém que soubesse manejar uma espada e fosse para combater. E ele disse: olha, eu vou fazer algo, eu vou pegar Arão e Hur e vou subir ao monte com a vara de Deus, ou seja, o cajado na mão, e vou estar lá intercedendo por você. Para quem não sabe, Arão era irmão de Moisés, um irmão de Moisés, aquele que foi
conversar com Faraó, junto com Moisés. Arão era o sacerdote do povo de Deus. E Ur, ele é considerado pelos grandes historiadores de Israel, ele é considerado pelo povo mais antigo de Israel, até hoje. Os grandes teólogos, as pessoas que fazem pesquisas, eles atribuem Ur ao marido de Miriam, irmã de Moisés, ou seja, cunhado de Moisés. Então Ur, ele era um também dos sacerdotes que servia junto com Arão. Ur estava ali e subiu ele, Moisés e Arão até o monte, e Josué foi batalhar. Aí aparece pela primeira vez o nome de Josué, no versículo 9. Pela primeira vez, Josué, o sucessor de Moisés, o futuro sucessor de Moisés, a partir daquele momento, estava surgindo. O futuro sucessor de Moisés aparece, Josué. Para quem não sabe, o nome Josué é o mesmo nome que Jesus. Nas variantes, nas traduções, porque no tempo do aramaico, que era um derivado da língua hebraica, então foi surgindo o nome, chegou a ter o nome de Jesus, por causa da inscrição do grego. Mas o nome de Jesus, que o nome que dizer Jesus quer dizer Josué, é quase a mesma coisa nessa tradução. Então o que acontece? Josué surgiu ali como um guerreiro naquele momento, e Arão e Ur e Moisés como sacerdote. Mas nós aprendemos algo muito interessante nessa leitura. Apesar de ser uma batalha, que o povo de Israel estava em desvantagem, porque era um povo que estava saindo de uma escravidão, um povo que não tinha conhecimento de guerra, era um povo que não sabia se defender, era um povo que estava sendo conduzido para uma terra, e no meio deles tinha mulheres, crianças, idosos, pessoas que estavam ali há muito tempo, sem saber como enfrentar o inimigo. Então vem um grupo de saqueadores, de assassinos, covardemente começa a matar o povo no caminho. Moisés começou a sentir falta do povo e Moisés tomou aquela grande decisão. Mas Moisés, ele sabia que na força do braço o povo de Israel não iria vencer de jeito nenhum os amalequitas. Moisés sabia que na força do braço, de maneira nenhuma, ele iria vencer aquele exército de nômades assassinos. Porque eles tinham conhecimento do lugar, eles moravam ali, eles viviam ali, eles caminhavam por ali, eles tinham conhecimento da rota, e o povo de Israel não. Então Moisés pega Josué e manda. E Josué começa uma batalha contra Amaleque. Está ali Josué pelejando e Moisés ergue as mãos e começa a interceder. Alguns estudiosos dizem que chega unanimemente numa decisão que aquela erguição de mão de Moisés representava uma oração de Moisés a Deus pedindo ajuda. E realmente era. Moisés ergue as mãos. Enquanto Moisés está com as mãos erguidas, o povo de Israel está prevalecendo na batalha, vencendo a batalha, mesmo em menor número, mesmo sem ser guerreiros, mesmo em desvantagem. E Moisés está ali, e eles, olha, o dia inteiro ali batalhando, e os braços de Moisés começaram a cansar, começaram a fraquejar, começaram a sentir fraqueza. Então Arão e Ur, dois sacerdotes, ajudantes de Moisés, estavam ali, olhando, observando o que acontecia, e eles perceberam que quando o braço de Moisés descia, o povo de Israel começava a perder a batalha. Mas quando erguia o braço de Moisés, ou seja, continuava orando, continuava clamando a Deus, intercedendo pelo povo, o povo estava prevalecendo na batalha e vencendo a batalha. Então Arão e Ur correm rápido, colocam uma pedra perto de Moisés, colocam ele sentado, e uma à direita e uma à esquerda segura o braço de Moisés para ajudar Moisés naquela oração. Então o povo começa a prevalecer e o povo vence a batalha até o romper do sol. O povo vence a batalha. E Deus chama Moisés e fala para Moisés: olha, faz um relatório dessa batalha. Faz um relatório dessa guerra, porque eu quero explicar algo a vocês. E fala para Josué que isso não vai ficar assim.
eu vou riscar Amaleque da face da terra. Eu vou tirar esse mal da face da terra. Eu vou acabar com eles. E Moisés faz um altar ao Senhor. E ele ergue a bandeira e fala para o Senhor, para o povo: olha, o Senhor é a nossa bandeira. Erga a bandeira do Senhor. Ou seja, ele está dizendo para o povo: olha, pega a bandeira de Deus, o nome de Deus, intercede, ora, se curva ao Senhor, obedece ao Senhor, clama ao Senhor, confessa o nome do Senhor, e o Senhor prevalecerá com vocês para o resto da vida. Todos os inimigos que vêm contra vocês serão derrotados. Moisés faz isso e mostra para o povo 3 fatores importantes na vida do povo que serve a Deus. O primeiro fator chama organização, tranquilidade quando o mal vem. Moisés tranquilamente, ele organizou uma batalha, tanto física como espiritual. Então, nós aprendemos que nossa batalha não é somente uma batalha física, mas também uma espiritual. Nós aprendemos que nós temos que ser unidos e organizados, porque Moisés separou Josué e mandou Josué ir para a briga, ou seja, para a batalha física. E ele, Arão e Hur, subiu ao monte, ou seja, lugar de oração, lugar alto, lugar de oração, para falar com Deus, para interceder com Deus. E daí em diante foi estabelecido, todas as vezes que o povo de Israel ia para uma batalha, sempre o sacerdote, ele ia no monte orar, interceder. Sempre eles subiam e ficavam clamando a Deus, porque o Senhor é quem pelejava pelo povo. Nós aprendemos que quem peleja por nós é Deus e não o nosso braço. Nós aprendemos primeiro organização. Temos que ser organizados em nossa vida, uma vida unida, ou seja, a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido, ou seja, o povo estava unido naquele momento. Alguns foram para a batalha. Imagine se Josué, quando Moisés disse: Josué, pega alguns homens e vai combater os amalequitas. Se Josué diz: olha, por que eu que tenho que ir? Por que eu que tenho que enfrentar? Pelo contrário, ele organizou alguns homens, não olhou o tamanho da dificuldade e foi. Obedeceu, confiou. Moisés disse: eu vou subir com Arão e Hur, com a vara de Deus. Ou seja, Josué confiava que Moisés, o sacerdote, iria falar com Deus em favor dele. Josué confiava que o sacerdote estava ali intercedendo em favor dele. Então havia um conjunto de pessoas batalhando fisicamente e de pessoas batalhando espiritualmente. Naquele momento havia uma batalha física e espiritual. E nós aprendemos também que tem coisas que nós usamos a força e tem coisas que nós usamos a oração. E tem coisas que nós precisamos das duas. Primeiro, as coisas que nós não precisamos de oração são as coisas simples que nós fazemos todos os dias. Como sair para o trabalho, estudar, se esforçar para fazer uma faculdade, para vencer nossos objetivos. Depende do esforço de cada um de nós, porque está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Isso aí está ao nosso alcance. Nós tomamos decisões e nós fazemos. É coisa prática que está ao nosso alcance. Nós temos condições de fazer. E tem coisas também que só oração resolve. Não adianta você ir lutar. Não adianta você ir. Por exemplo, para você ganhar um familiar, não adianta você pegar e ficar falando. Você tem que orar. Você tem que batalhar. No caso de libertação, de possessão demoníaca, não adianta você brigar com a pessoa. Você tem que orar. Você tem que enfrentar o mal com oração. Mas tem coisa que você tem que fazer os dois. Tem batalha que você tem que enfrentar dos dois lados. Por exemplo, conquistar os seus sonhos e se defender das afrontas, das investidas do maligno. Nós nos defendemos agindo e orando. Ou seja, naquele momento Josué estava em ação e Moisés em
oração. Mas o mais interessante é que Moisés estava intercedendo e havia 2 homens de junto de Moisés. 2 homens olhando Moisés trabalhar, olhando Moisés orar, olhando Moisés e observando as coisas que estavam ocorrendo. Eles olhavam para a batalha e olhavam para Moisés e perceberam que naquele momento havia uma vantagem espiritual no povo de Israel por causa da oração de Moisés. Tiago vai dizer que uma oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Imagine de vários justos orando. Imagine de várias pessoas orando. A igreja é feita, é composta não só de uma pessoa, mas de várias pessoas unidas em favor de Cristo, formando o corpo de Cristo. Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, ou seja, não ia suportar, enfrentar a igreja, não ia vencer a igreja, porque a igreja de Cristo unida em oração jamais perde uma batalha. A igreja de Cristo unida em oração, ajudando um ao outro, jamais perde uma batalha. O que Arão e Hu perceberam foi que Moisés estava orando, intercedendo, de braços suspensos, e quando Moisés cansou, o povo perdia. E quando Moisés ele estava ali, fraquejando, o povo estava sofrendo, o povo estava morrendo. Então Arão e Hu perceberam e disseram: vamos ajudar Moisés. Vamos ajudar Moisés a orar, a interceder. Vamos ajudar Moisés a vencer essa batalha, porque só Josué e Moisés estão batalhando. E nós aprendemos que a igreja precisa ajudar os sacerdotes. A igreja precisa ajudar os irmãos a orar. Orar um pelos outros. A igreja ensina isso. A Bíblia nos diz que é para orar um pelos outros. Muitas pessoas não conquistam uma batalha porque ela espera que o líder espiritual resolva as questões. Ela espera que o pastor ore, que o sacerdote da igreja vá lá e interceda por ela. Mas ela também tem que ajudar em oração. Naquele momento havia Moisés enfrentando uma batalha. Arão e Hu poderia dizer: não, ele é o sacerdote, ele é que fala com Deus, ele se vire. Mas chega uma hora que o sacerdote cansa. Chega uma hora que o sacerdote não tem mais forças. Chega uma hora que o sacerdote ele precisa da ajuda de alguém. Se Moisés levou Arão e Hu para o monte, é porque Moisés sabia que ele precisaria daqueles 2. Precisaria dos 2 para interceder pelo povo. Porque Moisés sabia que Josué sozinho, com um número pequeno de pessoas, não iria vencer aquela batalha. Só com a ajuda de Deus. Só com a ajuda do Senhor ele venceria aquela batalha. Você vai entender um pouco mais que quando Jesus diz, olha, que uma igreja dividida, ou seja, uma casa dividida não pode subsistir, está lá em Mateus 12, 24, ele quer dizer, olha, que uma igreja unida jamais será vencida. Uma igreja sem divisões, uma igreja onde um irmão olha o outro orando, e ele vê o irmão batalhando, pelejando, e ele naquele momento se dispõe a ajudar. Eu vou orar pelo meu irmão porque o irmão está orando pela família. Eu vou orar pelo meu irmão porque o irmão está orando pelo emprego. Eu vou orar pelo meu irmão porque o meu irmão está numa peleja difícil. Se nós nos unirmos como Arão e Hu, Moisés e Josué, jamais perderemos uma batalha. Jamais perderemos uma guerra. Porque o Senhor, Ele sempre vai ouvir quem trabalha em conjunto e união. O salmista vai dizer como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando diz união, é pensando uns nos outros. João vai dizer que o mandamento de Jesus é amar uns aos outros. E quando nós amamos, nós também nos importamos com as pessoas.
nós intercedemos, ajudamos as pessoas, nós formamos grupos de oração em favor dos irmãos, em favor do nosso povo. Por quê? Nós somos um só povo. Quando Moisés, Arão, Iui e Josué foram para a batalha, eles foram pensando não só neles, mas em todas as famílias que estavam morrendo naquela guerra. Eles pensaram, olha, nós não saímos de lá do Egito não para morrer no deserto. Nós saímos de lá para entrar numa terra, nós sonhamos com essa terra, nós queremos chegar lá. Nós estamos caminhando para entrar no céu, nós estamos caminhando para ir até Jesus, mas no meio do caminho temos muitos inimigos. No meio do caminho tem muitas coisas, muitos inimigos que vão nos enfrentar, vão tentar matar a gente, vão tentar derrubar a gente, e tem os mais fracos que estão lá atrás. A Bíblia diz que os amalequitas atacavam os mais fracos atrás. Eles atacavam os mais fracos, eles buscavam matar os mais fracos, eles faziam isso. Eles tentavam a cada dia destruir os mais fracos. Exemplo abre aí, Êxodo 24, verso 13. E se você puder, você anota, você vai acompanhar essa história em casa. Tinha 2 homens que ajudavam Moisés, e eles ganharam confiança. Diz assim: Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Esses 2 homens eram homens de confiança de quem agora? De Moisés. Pessoas a quem Moisés confiava. Pessoas que agora estavam com um nível elevado espiritualmente ao lado de Moisés. Não eram mais homens de guerra, eram homens, sacerdotes, conselheiros que estavam intercedendo pelo povo. Pessoas dignas de confiança. Pessoas dignas de confiança. Agora vamos lá, Deuteronômio capítulo 25, 17. Deuteronômios. Lá para frente. Êxodo, vai para frente. Números. Deuteronômio. E a gente volta para a gente comentar o texto. Deuteronômio 25, 17. Deixa eu ver se eu... Foi as ordens que foi dada para destruir os amalequitas. Diz assim, amém? Acharam? Diz assim: lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus quando vocês estavam cansados e desanimados. Eles atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo aonde? Atrás. Olha como esses amalequitas eram. Naquele momento, os amalequitas estavam atacando os mais fraquinhos. O mal sempre é covarde. O mal sempre vai atacar o quê? Os mais fracos na caminhada. Na nossa caminhada rumo aos céus, também vamos enfrentar vários inimigos. E ele é covarde. Ele vai atacar o mais fraco na fé. Ele vai atacar aquele que lê menos, aquele que ora menos, aquele que está menos alimentado. Ele vai bombardear. Ele vai tentar matar aquelas pessoas. E cabe a nós travar uma batalha como Arão, Moisés, Josué e Ur, para salvar esse povo. Quantos irmãos nós temos que não conseguem caminhar com a gente?
estão sendo apagados na fé pelo mal, o bombardeio é severo em cima dos irmãos. E se nós amamos nossos irmãos, se nós temos um sentimento pelos nossos irmãos, temos o dever de batalhar em favor deles. Uns fisicamente, indo lá, tomando a dor, e outros em oração, intercedendo com a mão erguida, não esperando só pelo sacerdote, não esperando só pelo pastor. Quantas pessoas você conhece que não está mais na presença, que está morto, que o mal venceu, que o mal destruiu no caminho, que não consegue mais vir à igreja, que não consegue mais buscar a presença, que não consegue mais estar de pé? Você olha para trás e ela está lá longe. Você olha para trás e ela está lá esquecida, jogada, e precisa da ajuda da gente em oração. Precisa que nós venhamos orar por essas pessoas, porque uma igreja unida, ela nunca vai perder para o inimigo uma alma sequer. Quando Moisés tomou a dor, foi para não ver os seus irmãos morrendo, foi para não ver os seus irmãos sendo destruídos, porque os amalequitas não estavam atacando os que estavam na frente, estavam atacando os que estavam lá atrás, mais fracos. Estavam atacando os mais fracos. E esses amalequitas, eles estavam destruindo o povo aos poucos, porque sempre no caminho vai ter aquele que não consegue caminhar junto com os outros. Eles não conseguem. E aí Moisés, volta lá para Êxodo, e aí Moisés, ele faz isso, e ele vence a batalha. Josué vence a batalha, versículo 12, versículo 13, melhor dizendo. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim que ela seja lembrada. A fim que ela seja o quê? Lembrada. Deus mandou lembrar. Deus mandou lembrar para sempre. E Deus vai lembrar lá em Êxodo quem é Arão e Ur, e vai lembrar em Deuteronômio o que foi que os amalequitas fizeram. Só no tempo de Ezequias, foi que os amalequitas foram riscados da face da terra. Lá no tempo do rei Ezequias. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Só no tempo de Ezequias que eles foram riscados. Deus deu uma ordem a Saul para matar Agag, um dos netos de Amaleque. Saul não fez. Saul poupou. E por isso Saul pagou caro. Deus havia dado uma ordem para fazer e Saul não fez. Então Ezequias, no tempo de Ezequias, foi que uns homens foram lá e destruíram o restante dos amalequitas. Porque Deus prometeu riscar esse povo da face da terra. Então, quando até Deus riscar esse povo vai ser inimigo do povo de Deus. Até acontecer isso, vai ser inimigo do povo de Deus. Mas Amaleque hoje representa o mal que nos afronta. Amaleque hoje representa o mal que nos derruba, o mal que nos mata. O mal que sai, olha, minando o rebanho de Deus pelas pontas. Um lobo, quando vai atacar, ele não ataca de frente. Ele pega a mais fraca. Se você assistir aquele Mundo Selvagem, todo predador, ele pega o mais fraquinho. Ele olha a manada de búfalo e ele chega lá e pega aquele que está por último da fila. Ele espera a manada passar e só ataca o último. Ele sempre só vai fazer assim. É tática do inimigo só atacar o mais fraco, o desprovido. Então cabe a gente nos reunirmos para não deixar isso acontecer. Nós precisamos crescer como igreja. Precisamos nos organizar como povo. Porque assim como Moisés saiu da terra prometida, saiu do Egito, da escravidão, para a terra que mana leite e mel, para ir para uma terra prometida que Deus havia prometido, nós saímos também do mundo, do Egito, e estamos caminhando para o céu. E no meio do caminho, Satanás, nosso adversário, anda ao nosso redor como um leão, e ele vai tentar derrubar a cada um de nós, vai tentar pegar o mais fraco. E nós que estamos de pé, os mais fortes, os mais ágeis,
nós temos a obrigação de interceder por esse povo. E não esperar também só pelo sacerdote, só pelo pastor. Porque Arão e Hur não esperou só por Moisés. Eles ajudaram Moisés em oração. Ajudaram Moisés na batalha. Porque estava Josué lá lutando uma luta física e Moisés lutando uma luta espiritual. Precisamos nos unir para ajudar as pessoas que estão morrendo. Precisamos nos unir, levantar a bandeira do Senhor. Precisamos levantar a bandeira do Senhor. E quando Moisés foi para o monte orar, ele quis dizer assim: eu vivo, Senhor, na tua dependência. Nós dependemos de Deus para tudo. Jesus disse lá em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Isaías 62, verso 10. Abra aí. Isaías 62, verso 10. Eu já vou acabar nesse instante. Isaías 62, verso 10. Moisés diz assim: Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Segure bem alto a bandeira do Senhor. Foi o que Moisés mandou o povo fazer. Segurar a bandeira de quem? De Deus. A bandeira de Deus. A bandeira do povo de Israel era a bandeira do Deus Altíssimo. 62, verso 10. Isaías 62, verso 10. Deus está preparando. Deus libertou a cada um de nós, não libertou? Quem é liberto aqui? Amém? Deus libertou a gente. E Deus está levando a gente para nossa terra, para nosso lugar de origem, o céu. E você vai ver o que Moisés disse lá em Êxodo 17. Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Levante a bandeira do Senhor. Ele mandou. Isaías vai dizer a mesma coisa. Moradores de Jerusalém, versículo 10. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e prepare o caminho para o seu servo, que está voltando. Aplanem as estradas, a estrada, e tirem todas as pedras, e levantem uma bandeira como sinal, para que todos os povos saibam que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem. Diga ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Mas ele manda fazer o quê? Ele manda aplanar as estradas. Salmo 91 vai dizer que o Senhor calçará para que nós não venhamos tropeçar o nosso pé aonde? Em pedras. Tirem as pedras, aplanem as estradas, tirem as pedras. Prepare o caminho. O caminho para quem? Para o Senhor que está trazendo o seu povo. Deus está trazendo o povo dele. Mas a gente precisa preparar o caminho. Nós precisamos erguer a bandeira do Senhor. Nós precisamos erguer a bandeira do Evangelho. Nós precisamos assumir a nossa fé. Nós precisamos anunciar para os 4 cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos erguer a nossa bandeira, tomar a causa do mais fraco, do necessitado, do oprimido, do que está sendo oprimido pelo mal, que está sendo destruído pelo mal. Temos que ser igual a Moisés, Josué, Arão e Hur. Temos que defender o nosso povo. Temos que orar pelo nosso povo. Temos que travar a batalha pelo nosso povo. E ele diz, versículo 12: vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Deus jamais abandonou o seu povo. Deus jamais abandonou o povo de Israel. E Deus jamais abandonará a gente. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Temos que ser uma igreja unida em oração. Temos que ser uma igreja unida em oração. Só assim
as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Só assim as portas do inferno não vão levar uma só ovelha sequer de Jesus. Só assim as portas do inferno, eles não conseguirão matar um sequer na presença. Todos que estão caminhando com Cristo vão permanecer até Jesus voltar. Não podemos deixar as pessoas morrerem no caminho. Precisamos orar, precisamos interceder. Mas o pastor só consegue? Moisés sozinho só conseguia? Moisés cansou. Se o pastor orar sozinho, o povo vai morrer. Se o pastor lutar sozinho, o povo vai morrer. Eu preciso dos Arãos e Ur. Eu preciso dos guerreiros de Deus, de homens que observam, homens que estão dispostos a ajudar, homens e mulheres que estão dispostos a carregar a bandeira do Senhor, a pagar preço pelo seu irmão, a orar pelo seu irmão, a interceder pelo seu irmão, a ajudar o servo do Senhor a preparar o caminho de Deus para essas pessoas. Eu preparei essa mensagem para a primeira mensagem de 2021. Sabe por quê? Porque esse ano é ano de oração, é ano de salvar pessoas, é ano de travar batalha contra o mal. É anos de não deixar o povo morrer. É ano de não deixar as pessoas se desviarem. É anos de não deixar as pessoas caírem na condenação do maligno. Tem muitas pessoas que passaram o ano de 2020 sem congregar, com as igrejas fechadas, estão fracas, estão precisando de oração, de conselho, de um incentivo. A Bíblia diz que Moisés mandou Josué ir para a batalha. Essa era uma luta física. Representando Josué, nós precisamos ir atrás das pessoas que não estão vindo mais à igreja. Precisamos ir lá dar conselhos, precisamos ir lá falar com elas, precisamos dizer: ó, Jesus te ama, volta. Precisamos ir lá e dizer: olha, travar uma batalha com aquele mal que está ali matando aquela pessoa e dizer: olha, você tem chance. Pega pela mão, traz de volta. Enquanto alguns de nós sacerdotes intercedemos pelo povo, estamos com a mão erguida, clamando ao Senhor com um cajado na mão, dizendo: Senhor, ajuda o teu povo na batalha, para que quando eles forem lá, chamarem alguém para a tua casa, essas pessoas possam ser convencidas, o mal não prevaleça, o mal não ganhe a batalha do chamado. Porque é um cabo de guerra. Você vai chamar a pessoa para vir à casa de Deus, você vai falar com a pessoa para poder buscar Deus, não desanimar, e o mal puxa de um lado e você puxa do outro. E se a gente não interceder, pedindo a Deus que dê forças a você que está evangelizando, então o mal vai vencer o cabo de guerra. Era o que acontecia quando Moisés diminuía a intensidade da oração, o povo morria. Quando Moisés erguia as mãos, a intensidade da oração aumentava, então o povo vencia. Então é hora de a gente ajudar Josué na batalha. É hora da gente também fazer a nossa parte. A igreja precisa em 2021, olha, anunciar que Jesus vai salvar esse povo. Anunciar, porque Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse. Foi até Jesus. Ele ungiu Jesus para proclamar a liberdade aos cativos. Jesus foi essa pessoa que Isaías profetizou. E Jesus, daí em diante, deu uma nova ordem para a gente. Jesus disse assim: olha, vão e anuncie a todo mundo as boas novas. Pregue o evangelho. Faça discípulo, batize os discípulos. Ensine a obedecer toda a minha lei. O nosso id, Jesus deu uma ordem a gente. Isaías profetizou que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e ele foi ungido para proclamar a liberdade aos cativos. E nós fomos ungidos para ser representante de Cristo aqui na terra. Precisamos interceder pelo povo. Precisamos orar pelo povo. Nós não podemos pensar em 2021 só na gente. Precisamos ir atrás das pessoas que não estão vindo aqui, que não estão indo na outra igreja.
Não só aqui, nas igrejas. Quantas pessoas você conhece que não está indo mais à igreja? Quantas pessoas você conhece que não vai mais nos cultos? Quantas pessoas você conhece que não mais consegue ir, não tem mais forças? São os mais fracos que Amaleque estava matando no caminho. São os mais fracos que Amaleque estava destruindo. São os mais fracos. E até Deus riscar o mal sobre a terra, nós temos o dever de combatê-los. O dever de combater, sabendo que o Senhor é a nossa bandeira. E se nós erguermos a bandeira do Senhor, que hoje é a bandeira do Evangelho, tenho certeza que o Senhor nunca deixará a gente perder uma batalha. Eu estou convidando você nessa noite a fazer esse propósito com Deus em 2021, de ganhar almas. De ganhar almas por reino, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para cada pessoa que você conhece, de enfrentar o mal, de ir lá, igual Josué ou Arão e Ur, ajudar o pastor a ganhar almas, ajudar os pastores, os obreiros a ganhar alma. Convide alguém, fale de Jesus para alguém, ore por alguém, tome uma pessoa que você conhece, está sofrendo, que não vai mais na igreja, pegue o nome dela, bote no caderno, dobre o joelho todos os dias, Senhor, olha, mostra a ela o caminho, faz ela prevalecer, continua orando, me ajuda, bota uma pedra para eu sentar, segura meus braços, eu preciso da sua ajuda em oração para a gente ganhar alma. Eu preciso que você me ajude orando para que eu continue de pé, com forças, para ganhar almas, como Arão e Ur ajudou Moisés. Amém? Quem está entendendo Jesus? É ano de trabalhar para Deus, é ano de fazer o que Arão e Ur, e eles eram homens de confiança. Deus confia em vocês. Deus tem a plena confiança em vocês. Na minha ausência, vocês são sacerdotes. Era assim que Moisés fazia. Subiu mais Josué ao monte e deixou Arão e Ur responsável pelo povo. Quando eu, ou qualquer servo do Senhor, qualquer obreiro não estiver presente, você é o sacerdote. Amém? Vamos orar? Quem entendeu? Vocês vão orar agora pelas pessoas que estão afastadas, que estão sofrendo? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque com todos os trabalhos, os empecilhos, eu consegui trazer essa mensagem nesse primeiro domingo do ano, Pai. Esse ano é ano de evangelizar. Evangelizar. A vacina está chegando. Tem pessoas que não querem tomar. Amém, mas esse coronavírus vai acabar. E nós vamos poder botar pessoas aqui dentro. Nós vamos poder socar esse lugar de pessoas. E a gente vai poder ir embora para o nosso canto. Deus vai primeiro preparar. Deus só vai construir aquele lugar quando isso aqui estiver cheio. Não tiver mais lugar para colocar gente. Aí Deus vai dar forças para construir lá. Deus não vai dar um lugar enquanto isso aqui servir. Eu tenho a plena certeza disso. O algo novo nesse ano é você ser um ganhador de almas. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu gostaria nessa noite que você pensasse em uma pessoa que está sendo morta pelo mal, que está fraca no caminho, lá atrás da fila, morrendo. Que ela está dizendo assim: eu não tenho mais jeito. Eu não consigo acompanhar o rebanho de Jesus. Eu não consigo. O mal tem me vencido. Amaleque estava matando o povo, matando na surdina, matando os que vinham atrás, os fracos. Então, vamos ajudar essas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes de tudo, Pai, que acontece. Senhor, eu estou cansado de ver as pessoas morrerem, não fisicamente, mas espiritualmente. Eu tenho muitos amigos afastados, Senhor. Ah, meu pai, como Everaldo, Pai. O irmão de Everaldo, Cristiano, chegou lá no meu trabalho essa semana passada, Pai, e me contou que o teu servo está afastado. O teu servo pregava o evangelho, o teu servo, meu pai, ganhava almas para o Senhor, mas não conseguiu acompanhar o rebanho.
Deus, traz ele de volta, Jesus. Coloca ele de novo na posição, Pai. Não deixe o mal matar, Senhor. Envia o Josué, envia o Moisés, o Arão, o meu Pai, para pelejar, para salvar o teu povo, Senhor. Meu Deus, eu não aceito ver o meu irmão no mundo. Eu não aceito ver esse homem de Deus no mundo. Eu não aceito, Pai, ver o teu povo morrendo na fé. Eu não aceito ver as pessoas afastadas. Eu não aceito ver as pessoas sem irem mais à tua presença. Deus, me ajuda, Pai, a estar com o cajado do Senhor e com a mão erguida, Pai. E que apareça neste lugar, Senhor, os Arãos, os meu Pai, que está aqui orando, Pai, intercedendo junto comigo, que vai estar o ano inteiro orando, me ajudando em oração. O Josué que vai evangelizar, que vai lá para a batalha, que vai enfrentar o inimigo, que vai, meu Pai, pelejar, Senhor. E nós vamos estar, meu Pai, intercedendo pelo Josué. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, ensina eles a manejar a espada. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam erguer a tua bandeira e dizer que o Senhor é a sua bandeira. Que eles possam, meu Pai, encontrar pessoas que estão morrendo e salvar elas da mão dos amalequitas, da mão dos malditos inimigos, Pai, do mal que está assolando o teu povo, meu Deus. Ah, Senhor, eu não quero, Senhor, viver de fábulas. Eu não quero viver, Senhor, de interpretações enganosas, porque eu sei que o Senhor é verdadeiro, eu sei que o Senhor é real, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, Senhor. E eu ligo neste momento, ó Pai, que o teu povo é um povo capacitado para a batalha. Que o teu povo, meu Deus, é um povo que vai ganhar almas, é um povo que vai vencer o mal, é um povo que vai batalhar, tanto em oração como na evangelização. Eles vão vencer o mal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eles vão ganhar o parente, eles vão ganhar o amigo, eles vão salvar, meu Pai, aquelas pessoas que Ele conhece, que sabe, meu Pai, que não está na presença. Eles vão trazer de volta. Eles vão vencer, eles não vão perder essa batalha, até que o Senhor risque todo o mal da face da terra. É o que eu te peço, meu Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo com a tua unção, com a sabedoria do teu Espírito. Que eles manejem a tua palavra como uma espada verdadeira que atravessa, que é uma espada de 2 gumes que atravessa a alma. Que quando eles abrirem a boca para falar do teu nome com alguma pessoa, levantar a tua bandeira na união dos santos, eles possam prevalecer contra o mal que há na vida delas. Em nome do Senhor Jesus, nesse ano eu profetizo, Senhor, que o teu povo será ganhadores de alma para o teu reino. Eu profetizo que esse ano o Senhor vai fazer algo novo na vida deles. Eu profetizo que nesse ano eles vão ser igual a Josué, a geração de Josué, a geração de Arão, a geração de de pessoas de oração, de pessoas de batalha, de pessoas que intercedem, de pessoas que são ajudadoras, pessoas que são atentas. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida deles, que eles vão fazer a tua obra neste lugar. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, e que o Senhor tenha bondade sobre a sua vida, e que o Senhor tenha misericórdia sobre você, e que o Senhor vá diante de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, e que essa paz ela seja manifesta em sua vida, em cada lugar onde você pisar a planta dos teus pés. E que todas as pessoas que estiver ao seu redor possam sentir a paz do Senhor através de você. E possa ser convencida através da sua palavra, através da sua vida. Que o Senhor leve você para casa e que você possa voltar na terça para orar pela família, interceder pela sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, Deus abençoe. Até terça, para Jesus. A gente vai fazer esse ano um caderninho de oração aí para o